na reunião que teve há 2 dias, se lembram que teve uma reunião lá em Brasília com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também com outros ministros e representantes do governo Amazonas e da bancada. Então, nessa reunião, quando há uma requisição de maiores recursos em relação aos problemas do desmatamento, fumaça e tudo mais, um dado de constrangimento foi quando a ministra Marina Silva disse que há no Fundo Amazônia, desde 2018, recursos para o combate a queimadas. A valores altos, assim, até separei aqui, como não estava no momento certo de falar, eu não estou aqui comigo, está aqui. Fundo Amazônia pré-aprovou a destinação de 35 milhões em recursos não reembolsáveis para a prevenção de queimadas e outras medidas ambientais, mediante a apresentação de projeto pelo Estado, desde 2018. E o recurso está lá. Nós não acessamos esse recurso. Por quê, né? Como é o nome do secretário de Meio Ambiente mesmo? Eduardo Taveira, Mas do por Estado. que, secretário Eduardo Taveira, esse recurso não foi acessado? Acho que alguém tem que responder isso, né? Assim, o Fundo Amazônia foi suspenso, os repasses internacionais em função das desconfianças a respeito do governo Bolsonaro. No entanto, ele tinha recursos que poderiam ter sido acessados. Por que não foram? Acho que alguém tem que responder. Será que a ausência do comitê ali também não interferiu? Porque foi extinto, né, o comitê de gestão do fundo. Pois é. Eu não sei, assim, por exemplo, eu tenho uma coluna de política aqui, eu estou falando da minha alçada, mal comparando. Mas se eu não tiver... Teve uma reunião do presidente, do governador, enfim, todo mundo está falando. Se eu não tiver essa informação, no mínimo, você vai falar assim, Rose, por que você não tem essa informação? Você é colunista de política? Você está gerindo a questão ambiental do Estado. Você não sabia disso? Você não sabia que tem queimada? Você não se planejou? Você não tem um planejamento, projeto para acessar um recurso que está lá? E que os secretários estão desesperados, pegando fogo no interior do Estado? Acho que, repito, há um apoiamento que, na verdade, puxa muito para baixo a gestão do governador Wilson Lima. Agora, e ele sofre isso sozinho, nesse desgaste, né? Porque ele não demite ninguém. Agora, Rose, a gente tem um Estado, né? A gente não pode deixar de lembrar disso. A gente tem um Estado de dimensões incomparáveis em relação a outros estados aqui do país, que dificulta muito, né, a presença, o controle, a fiscalização, até de pessoal mesmo, de você demandar pessoal para determinadas áreas, para acompanhar, para apagar fogo, para atender a população. É uma extensão. E eu tenho a impressão que o Brasil inteiro subestima a dificuldade que a gente enfrenta aqui, principalmente em relação à logística e à cobertura, né? Alcançar todas essas áreas dentro do Amazonas, que é de dimensões continentais. Né? E você já numa geografia completamente diferente. Sim. Você já falou aqui sobre isso. Em todos os contextos, uma visão muito deturpada. O próprio custo da Amazônia, para tudo que você faz é muito mais caro. Até matéria, eu fico pensando assim, fotografia, quando a gente vai, as pessoas tentam imaginar, aqui em Altazes, em Manacapuru, que é perto, então vai ser mais barato. Não, há um custo de deslocamento, um desgaste, há uma demora, e é um custo maior do que fazer matéria em São Paulo, na mesma distância. Porque a forma de chegar aos locais é diferente. Então, chegar assistência, quando piora com a seca, é tudo muito mais caro mesmo. E sim, mas há um momento muito favorável, acho que estava principalmente promovido pelo movimento indígena, pela resistência dos indígenas, de forçar o país a enxergar de uma maneira melhor, diferente, a Amazônia. Deixar de enxergar como um quintal. Eu vi um jornalista aqui outro dia falando que o governo federal não olha para o seu próprio quintal. Não, a Amazônia não é quintal. Não é, né? E precisa ser vista de uma outra maneira.